Nossa amada igreja, uma salva de palmas, amada igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja agradecido o santo nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor bem alegre. Vamos louvar o Senhor bem alegre para o Senhor Jesus desta noite, bem alegre. De madrugada, ainda escura, eu já buscava a face do Senhor. Senhor, Senhor, tenhas compaixão de mim, resolve meu problema, pois eu confio em ti, Deus. Senhor, Senhor, tenhas compaixão de mim, meu Deus, resolve meu problema, pois eu confio em ti. De madrugada, ainda escura, eu já buscava a face do Senhor. Senhor, Senhor, tenhas compaixão de mim, resolve meu problema, pois eu confio em ti. Bate a salva de palmas, amada igreja, para o Senhor Jesus bem alegre. A paz do Senhor Jesus a todos os nossos amados irmãos desta noite, amada igreja de Cristo Jesus. Eu quero dizer para os irmãos esta noite, eu não quero estar dando oportunidade para a igreja hoje. Nós vamos estar contando a visão, amém? Porque eu não pude contar a visão na sexta nem no sábado, por motivo de força maior. E eu quero estar passando a visão para os irmãos. A todos os irmãos que já vão entrando conosco também, ao vivo conosco também. É muito sério, temos que contar nesta noite a respeito desta visão, a importância que nós estamos falando a respeito dessa visão hoje. Então não podemos estar contando a visão na sexta nem no sábado, mas hoje, domingo, eu quero estar contando esta visão e trazendo aqui a revelação bíblica juntamente com esta visão que Deus me deu. Eu peço a todos os irmãos, tanto através da transmissão, que fiquem atentos, os irmãos também que local fiquem atentos também, que através dessa revelação, dessa visão, para despertamento da igreja de Cristo Jesus. Os irmãos que não compartilharam através dessa transmissão possam compartilhar, e quanto mais pessoas alcançar e ouvir esta visão, vai ser de grande relevância, irmãos. É importante os irmãos compartilhar agora mesmo, neste momento. Você que não deixou o seu like, deixe o seu like já para fortalecer a transmissão. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração. Eu quero dizer para a amada igreja, não haverá agora oportunidade para cantar, louvar, amém? Vamos fazer uma oração, vamos ler a Sagrada Escritura. E Deus deu estratégia aqui nesta noite, a palavra e a visão que nós vamos estar contando. Eu creio que Deus tem algo impactante para entregar para nós esta noite. Na Calabaçurianda, muito forte, despertamento para a amada igreja esta noite. Vou estar revelando a parte do Espírito Santo de Deus de quarta para quinta-feira, a visão que Deus me deu essa semana passada, agora essa semana, para despertamento da igreja. Vamos fazer oração, amada igreja? Vamos fazer oração. E assim vamos depois estar lendo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Levanta a tua Sagrada Escritura para os céus, irmãos. Levanta a tua Sagrada Escritura para os céus. Isto. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus poderoso, Criador do céu e da terra. Sabemos, meu Pai, que tudo é para a tua glória, tudo é para o teu louvor. Para que teu nome seja glorificado na face da terra, ó Deus, Criador do céu e da terra. Sabemos, ó Pai querido, que muitos estão brincando com a tua palavra, muitos estão brincando de ser crente, de servir ao Senhor. Mas sabemos, meu Pai, que existem os fiéis verdadeiros na face da terra ainda andando na tua presença. Portanto, ó Pai querido, nós apresentamos a ti a tua palavra nesta noite, tua Sagrada Escritura, que é a inspiração, meu Pai, para a nossa alma, fortalecimento para a nossa alma, nosso espírito. Confirma, meu Pai, tudo que você trago aqui para a edificação da tua amada igreja,
tanto local para todo o Brasil e todo o mundo. Ó Pai Celestial da Glória, nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, amém. Bate a salva de palmas, amada igreja, para o Senhor Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu já quero estar entrando aqui no texto da palavra de Deus. Nós não vamos dar oportunidade hoje, amém, irmãos? Louvores. Eu quero estar trazendo a respeito desta visão que Deus mostrou de quarta para quinta. Mas antes eu quero estar tomando o texto da palavra de Deus que Deus me revelou hoje de tarde. Quero trazer esse texto que será incluso junto com a visão que Deus mostrou de quarta para quinta. Irmãos, o tema dessa revelação, os sinais vão acontecer na terra, amém? Os irmãos podem anotar aí, os sinais vão acontecer na terra. Eu queria que o irmão segurasse aí, não deixa a criança deixar a Bíblia cair no Cristo. Bem, foi falado, amém? Nós temos aí o equipamento que está sendo transmitido aí. Se a criança derrubar, irmão, o equipamento é complicado, né? Vamos obedecer aí a criança aí, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fica ligado aqui, irmão, porque nesse momento agora a fúria do diabo é muito grande, amém, irmãos? Fica ligado que agora é uma visão de quarta para quinta que Deus mostrou para a edificação da igreja. Então, às vezes, irmão, o diabo lança a seta na mente das crianças, sabia disso? O diabo lança a seta na mente das crianças para as crianças ficarem andando para lá e para cá. O inimigo é sujo, né? Então, os irmãos seguram aí, né? Chama a atenção, não deixa não. Ela tem que obedecer às crianças também. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmão, vamos ler o texto, Mateus capítulo 24, versículo 6. Irmão, não vamos brincar com a palavra de Deus, irmão. Não vamos brincar de servir Jesus, não. Vamos parar com a fofoca, com a contenda, falar mal dos outros, falar coisas que não sabe o que está falando, tomar cuidado. É isso que Deus está mandando falar para os irmãos aqui nesta noite. Porque é muito sério, irmãos, que vai acontecer na face da terra. Que Deus mostrar visão, revelação, coisa terrível, irmão, vai acontecer na face dessa terra. Glória a Deus. Eu nunca tive uma visão tão terrível como essa visão. De quarta para quinta, eu quero estar passando para a igreja. Você que tem brincado com o evangelho, você que tem dado ouvido à conversa fiada dos outros, fofoca, contenda, sai fora. Sai fora desses crentes que ficam com leve trás. E crente que fica com leve trás não é convertido, é crente que está na carne. Você não pode dar ouvido a esses crentes com leve trás. Por que Deus está mandando falar isso aqui, irmão? Porque muito crente está dando ouvido leve trás, irmão. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Eu sei que o diabo não gosta de mim, irmão. Eu sei que Satanás não gosta da minha pessoa e também não quero que ele goste mesmo, não. Porque eu sou muito verdadeiro naquilo que eu falo a respeito de correção que Deus manda corrigir. Eu não vivo uma vida de falsidade e engano. Irmãos, sou muito franco em dizer a palavra de Deus, a verdade de Deus. É o que nós temos que ser como crente, verdadeiro, né, sincero. Glória a Deus. Leamos então, meus amados irmãos. Leamos então a Sagrada Escritura. É Mateus capítulo 24, versículo 6. Glória a Deus. E ouvireis de guerra, de rumor de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Mateus 24, 36, igreja, amém? Mateus 24, 36. Glória a Deus. Os irmãos que já vão entrando ao vivo conosco também, hoje não haverá oportunidade aqui dos irmãos, que estamos direto aqui na transmissão da visão que Deus mostrou de quarta para quinta. Amém, irmãos? Vamos estar aqui juntando a palavra junto com a visão. A revelação que Deus me deu agora de estar da palavra, a edificação da igreja, espertamento para todos os irmãos. Amém, meus irmãos? O Mateus 24, 36, que diz assim: porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, unicamente o Pai. Amém? Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio
e levou a todos, e assim será também a vinda do Filho do Homem. Bem, meus irmãos, glória a Deus. Bate a salva de palma, igreja. Isso. Os irmãos podem assentar, amém? Os irmãos podem assentar em nome do Senhor Jesus. Toda a amada igreja pode sentar, já são 7h51. Glória a Deus. Irmãos, presta atenção no que Deus vai falar conosco aqui nesta noite, para a edificação de toda a amada igreja. Você que não leva a palavra de Deus a sério, é um crente que não quer levar tudo na brincadeira, um crente que não tem compromisso com a palavra de Deus, um crente que fica dando ouvido, crente fofoqueiro, crente contendeiro. É necessário você despertar, porque Deus vai falar forte conosco aqui nesta noite, para despertamento da nossa vida espiritual. Irmão, presta atenção. A nossa vida, nosso templo é o altar de Deus, onde o Espírito de Deus quer habitar. Se nós não cuidar do nosso templo, em todas as partes, nós vamos prestar conta diante de Deus naquele grande dia. Nossa vida é o altar de Deus. Sempre foi pregado isso nas congregações, antigamente nas mensagens, dos pastores antigos. Só que hoje muitos não estão pregando esta palavra fiel e verdadeira de despertamento para os crentes. Uma mensagem vazia, uma mensagem sem teor nenhum de salvação, sem avivamento interno no coração das pessoas. Nós vemos as pessoas andando para um lado e para o outro sem temor de Deus. E a maioria dos crentes hoje não tem despertamento, não digo nem preocupação, porque quem tem Jesus não se preocupa, está confiante, mas não tem o despertamento que a qualquer momento tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui vai ser destruído. Estamos próximos desse tempo. Irmãos, eu quero contar esta visão para os irmãos neste culto domingo, porque é uma visão até um pouco meio prolongada, e é por isso que eu não estou dando oportunidade para os irmãos aqui nesta noite, para louvar o Senhor. Eu quero exclusivamente deixar esse culto para esta visão e a palavra que Deus designou para entregar à igreja aqui nesta noite. Irmãos, mais uma vez eu falo, você que brinca, você que tem brincado de servir a Deus, você que é jovem, você que é velho, irmãs e irmãos, que tem dado ouvido para contendas, para crentes, um disse-me-disse, leve e traz, toma cuidado, porque nesta visão Deus mostrou coisas terríveis, irmão. Toma cuidado, meu irmão, toma cuidado, meu irmão, fica atento, vai orar, vive a vida de consagração. Foi isso que Deus falou comigo, para nós viver uma vida de consagração, uma vida separada. Não entra nesta conversa de crente com leve e traz, crente que fica levando conversa para lá e para cá. Se você estiver nessa, você vai ficar. Deus mostrou, na madrugada de quarta para quinta, Deus mostrou que esses crentes que ficam envolvidos com coisa errada, envolvido com coisas que não agradam ao Espírito Santo de Deus, vai ficar, irmão, não vai subir. Aleluias. Meus amados irmãos, eu quero que a igreja toda bata a salva de palma para o Senhor Jesus, mais uma vez, bem forte. Glória a Deus. Veja bem, meus amados irmãos, essa visão que Deus mostrou de quarta para quinta, para testemunho, para edificação da igreja, despertamento da amada igreja de Cristo Jesus. Deus me deu autoridade, autorizou, em toda visão que Deus me mostra. Eu tenho muitas visões para passar para a igreja, mas nem todas Deus me permite eu passar. Irmão, eu não estou nessa internet através de transmissão por um acaso. Já contei para os irmãos a visão de como entrei através dessa internet. Eu quero contar um pouco sobre isso, depois eu vou entrar na visão. Veja bem, irmão, eu era um crente que não aceitava esse celular filmado, não aceitava esse celular Android. Quem me conhece como pastor aqui na cidade de Serra sabe que eu tinha um celular de botão e não gostava de celular Android. Eu não aceitava esse celular dentro da minha casa, não aceitava esse celular de forma alguma. Mas o meu ministério, irmãos, era muito travado. Por quê? Por eu pregar a doutrina do Senhor Jesus aqui, poucas igrejas me convidavam uma vez só, não convidava mais. Porque devido à forma que eu pregava duro, eu ainda prego duro, então as igrejas não me convidavam mais para pregar o evangelho. Então ficava um ministério muito parado, sem atingir muitas pessoas. Uma certa vez Deus mostrou a visão que eu atravessava várias fronteiras dentro do Brasil. E aí Deus mostrou para mim este aparelho, a qual eu entrava e pregava através deste aparelho. E Deus mostrava muitas vidas recebendo o despertamento, através das visões que Deus ia me mostrar. Deus falou, eu vou te mostrar muitas visões, e você vai contar as visões para os meus servos, que irão ouvir e ver através da transmissão.
de YouTube. Deus mostrava claramente as pessoas recebendo essa visão, as pessoas recebendo e sendo edificadas e despertadas para não viver uma vida de pecado. Então, quero dizer para toda a amada igreja, os irmãos que estão através da transmissão aí, Deus não me colocou aqui à toa através dessa transmissão, irmão. Eu sei que Deus tem uma obra comigo para realizar, debaixo do poder de Deus, porque eu sou pequeno, debaixo da autoridade de Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, todo louvor, toda adoração seja dada a Deus. Somente a Ele é digno de toda a honra e toda a glória, irmãos. Aleluia. Mas como servo do Senhor, não digo nem profeta que eu sou, irmão, digo como servo do Senhor, porque eu tenho buscado servir a Deus com sinceridade. Nesta noite eu quero passar essa visão para os irmãos, porque Deus falou comigo que me colocaria através desse meio de transmissão para passar revelações para o despertamento da amada igreja de Cristo Jesus. Bate a salva de palma, igreja. Bem forte para o Senhor Jesus, bem forte. Eu queria todos os irmãos agora, irmãos, que estiveram através dessa transmissão, fica ligado. Depois nós vamos estar orando para os irmãos, amém? Vamos estar orando para os irmãos, tá? Mas agora todos que tiverem aí a escuta deste alto-falante, fica ligado. Eu quero estar entrando contando a revelação, a visão. Amém, meus irmãos? A igreja também que fica ligado, atento, porque é uma visão que Deus me deu de quarta para quinta. Bom, meus irmãos, a palavra que está dizendo em Mateus 24, no seu versículo 6, que ouvireis de guerra, de rumor de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é misto que isto aconteça. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Vocês acham que aconteceu já guerra terrível na face da terra? Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Vocês já acham que já aconteceu coisas de guerra terrível na face da terra? Quem pode aqui me falar? Eu creio que não, irmãos. Porque na visão que Deus me mostrou, na visão que Deus me revelou, o que está para vir é coisa pior que você imagina. Só que eu quero dizer uma coisa para a igreja de Cristo. A igreja que está na santificação, não se preocupa em morrer, porque se você morrer, você vai direto para o céu. Seu corpo vai descer à sepultura, mas a sua alma vai direto para o descanso. Porque tem crente com medo de morrer. Crente que está com medo de morrer é crente que está devendo. É crente que está em falta com Deus. E se você está com medo de morrer por causa de guerra, por causa disso, daquilo, porque você precisa de um conserto com Deus, Deus mandou falar assim nesta noite. Eu sei que muitos não vão gostar, porque o Espírito Santo vai entregar aqui nesta noite, mas eu vou ter que entregar. Eu quero pedir a todos os irmãos que estiverem ao vivo aí, compartilhem, irmãos. Ajuda para compartilhar mesmo, com mais pessoas. Aleluias. Veja bem, Deus mandou fazer essa pergunta aqui. Você acha que a guerra já aconteceu coisas terríveis na face da terra? Guerra terrível na face da terra? Claro que não. Claro que não. Veja bem, meus irmãos. Estava na minha cama descansando a madrugada de quarta para quinta. Eu tinha feito a oração na madrugada e deitei para me repousar. Isso foi em média assim caminhando para 5 horas da manhã já. Eu peguei um sono tão rápido, estava um pouco cansado. Quando tirei meus joelhos do chão, deitei na cama para descansar, aquele corpo cansado, aquela sonolência pesada, logo percebi que Deus está querendo mostrar alguma coisa. E logo quando eu me apaguei, irmãos, eu comecei a ver vários estrondos de bombas. Estrondo de bombas. Primeiro foi aberta a minha audição espiritual, os estrondos de bombas. Só que eu não estava vendo com visão por enquanto. No sonho eu estava vendo estrondo, aquele estrondo de bombas. Como se fosse mísseis sendo lançados e caindo sobre a terra. Mísseis caindo sobre a terra. Presta atenção, amada igreja. E de repente Deus abriu meu olho para o cenário. Deus abriu meu olho para o cenário. Aonde estava vendo aqueles estouros? Eu vi, irmãos,
Eu moro aqui perto da área litorânea, perto do mar. Eu vi que começou a cair. Eu não sei se os irmãos já viram uma explosão de bomba atômica, uma simulação de bomba atômica, explosão de bomba atômica. Quem já viu? A simulação de bomba atômica. Quando explode, ela vira uma onda, ela sobe muito alto. Quem já viu essa explosão de bomba atômica? Quem já viu isso? A simulação. Ela bate, daqui a pouco ela levanta uma onda de choque, empurra tudo para frente, sai explodindo tudo para frente. Só que quando, irmãos, Deus mostrou essa explosão, ela caía, essa explosão, perto do mar, perto da praia litorânea, caía. Eu estava numa planície, numa área como se fosse uma praça de recreação muito grande. Várias pessoas normal conversando, como fosse assim no dia de hoje. Irmãos, cuidado para nós não ser pegados desapercebidos, porque coisas terríveis vão acontecer na face da terra antes que Jesus venha. Antes que Jesus venha. Porque se nós morremos no pecado, porque essa terra vai ser abalada antes que Jesus venha, irmão. As guerras terríveis, as maiores guerras vão acontecer ainda. Porque os homens, eles estão criando bombas atômicas, bombas terríveis ainda. Você acha que eles estão construindo essas bombas aí é para ficar parado, guardado no estoque? Elas vão ser usadas. Elas vão ser usadas, essas bombas. Irmãos, começou primeiro a cair as bombas pequenas. Eu vi as bombas pequenas caindo. Eu vi as bombas pequenas caindo, as bombas. Quando as bombas caíam, incinerava tudo. Aquelas bombas que incinera. É como ela explode e dá aquela explosão e começa a espalhar aquele fogo. De longe, mais ou menos uns 2 quilômetros na planície, olhava, 2 a 3 quilômetros de longe, eu via aquele movimento de bomba caindo, explodindo, e eu via aqueles uivos de pessoas gritando, multidões gritando, uivando, porque aquele fogo incinerava as pessoas ao vivo, queimava as pessoas ali na hora, de maneira que as bombas iam caindo, aquele fogo incinerava as pessoas, ia incinerando as pessoas. Só que no meio desta visão, eu vim falar sobre peste também. Presta atenção, irmãos. Eu estou aqui sentindo aqui a presença de Deus. Por que no meio dessas explosões eu vim falar sobre peste? E eu sabe qual é o nome da peste que eu vi? Covid. É o tal do Covid. Porque quando eu estava naquela praça, eu vi vários ônibus pegando fogo e andando. Vários ônibus pegando fogo e andando. E as pessoas corriam daqueles ônibus. Porque onde aqueles ônibus passavam, as pessoas, aqueles ônibus pegavam as pessoas. Aí então o cenário mudou, já não via mais explosão de bomba. Já não via mais aquela explosão de bomba. E agora, meus irmãos, como eu estava naquela praça, já não estava mais naquela praça, eu já estava no centro da cidade. Num bairro, assim, uma movimentação onde já de posto de saúde. E tinha um pessoal todo vestido de branco, pegando as pessoas, para vacinar as pessoas contra esse Covid. Estava pegando a pulso. Estava pegando a pulso. Eu não entendi por que estava pegando a pulso. Por que está pegando a pulso as pessoas?
Aí a voz do Espírito Santo falou assim: eles estão pegando para contaminar elas. Eles estão, olha, irmão, presta atenção, irmão. Eles estão pegando para contaminar elas. Eu vi as pessoas de branco. Aí eles me viram, irmãos, eu comecei a pular. Só que Deus me dava uma autoridade que eu pulava até prédio, como se eu estivesse pulando os prédios ali atrás de mim. Quando teve o Covid passado, eu estava dentro do coletivo, indo para... Eu estava dentro do coletivo, o irmão Roberto, do canal Defesa da Santa Vida, sabe? Eu contei lá na congregação da Deus Amor lá, quando teve o Covid. Eu estava dentro do coletivo, indo para Vila Velha, passando à beira do mar, no Covid passado. Deus mostrou um homem batendo o cajado na terra, subindo a poeira. Uma voz disse: dentro do coletivo, multiplicarei as pragas como o pó da terra sobre a face da terra. Aí o Covid espalhou, matou milhares de pessoas. Eu contei na congregação, lá em Rio Marinho. Aí agora Deus me desperta de novo. Em 2019, eu pregava, irmão, eu pregava na porta do vale, que Deus ia abalar a figueira, que Deus mandou pregar, que Deus ia abalar a figueira, na porta do vale. Crentes desconcertavam, entrava lá e não entendia. Foi 19 para 2020 que veio essa peste terrível. E matou muita gente que eu conhecia aqui onde eu moro. Porque na época, em 2019, eu não estava na internet. Não estava nada, entendeu? Eu saía pela rua pregando. Aí Deus mandou eu sair gritando na rua, que Deus ia abalar a terra. Eu saí gritando na rua em rua, pregando. Na porta do vale, lugar de oração lá, eu gritava também que Deus ia abalar a terra. Presta atenção. Aí agora Deus me mostra de novo esta visão. Deus mostrou essas bombas, depois Deus mostrou essa visão. Essas pessoas de branco, pegando as pessoas correndo, querendo dar injeção nas pessoas. A voz falasse comigo: eles estão, não para dar injeção, isso é para infectar as pessoas. E eu corria. E esses ônibus que estavam pegando fogo, são os ônibus que iam contaminar as pessoas, que as pessoas ficavam ali dentro, contaminavam. Contaminava as pessoas ali dentro. Por isso que as pessoas corriam dos ônibus. E ali, irmão, as pessoas ele corria daquele povo, porque aquele povo ali queria o quê? Queria trazer o quê ali? A contaminação. Tentava fugir. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, Mateus 24. 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste e terremoto em vários lugares. A peste que Deus mostrava era o Covid. E essas pessoas que vinham da injeção, essa injeção estava contaminada, Deus mostrava. Só que na hora que essas pessoas vinham para me dar a injeção, Deus me tomava, irmão, eu conseguia escapar deles. E muitos não conseguiam escapar. O que Deus está falando? Quem for fiel a Deus vai escapar, irmão. Deus vai dar livramento. Deus vai dar livramento. Ah, pastor, mas se morrer, que eu falo de livramento, eu falo de livramento. Se você tomar a injeção e morrer, você vai estar na glória com Deus. O problema é você tomar essa injeção, morrer no pecado e descer para o inferno. Porque dessas pestes também, nós não estamos livres dessas pestes também não. Uma bomba cair na sua casa também, você não está livre também não, por causa da guerra. Você é atingido pela bala de uma guerra, você também não está livre não, você pode ser atingido. Mas nós temos que estar na presença de Deus, irmão. É isso que Deus está falando aqui nesta noite. Mateus 24, 37, como no dia de Noé. Noé estava na presença de Deus. Mateus 24, 37. Noé era um homem íntegro. Estava na presença de Deus. Quando Deus coloca Noé na arca, simboliza o quê? Que Deus livra Noé. Só que agora não vai ter dilúvio mais.
A palavra fala de guerra, irmãos. As pessoas estão enganadas a respeito de guerra. Eu quero contar agora. Eu quero que os irmãos prestem atenção. Eu contei para os irmãos que as bombas menores caíam, né? E as bombas incinerárias, elas caíam, explodiam, e as pessoas eram queimadas vivas, irmão. Eu vi os uivos das pessoas gritando. E isso ia acontecendo assim como uma onda. Como uma onda. Eu vi o grito de longe, as pessoas gritando, sendo queimadas, as pessoas correndo, no desespero. Eu comecei a correr. Eu comecei a correr, irmãos. Desesperado. Vai escapar. Aí eu vi o vale de oração onde eu orava. De vez em quando eu desço para orar. Eu caí lá para dentro daquele vale para receber o livramento daquele local. O que Deus está falando? É simbólico isso aqui. O crente tem que ir para a oração. Você tem que estar firme na fé em Cristo Jesus. Não quer dizer que nós não vamos morrer. Mas você tem que ir para a oração. Nós temos que ir para a oração. Nós temos que ir para o joelho na madrugada. Irmão, ajuda para compartilhar, irmão. Para esta visão alcançar mais pessoas. Toma cuidado que o diabo ele vai tentar tirar a oração de muito crente. Porque você sem oração, você fica frágil. Você fica uma pessoa abatida, sem fé. E perdendo a fé, perde a salvação, irmão. Por isso Deus mostrava eu correndo para dentro do vale. As bombas explodindo, as pessoas sendo incineradas vivas. Eu corria para dentro daquele vale ali. De oração. Uma mata aqui perto de casa que eu oro. As bombas pequenas, irmão. E nisso eu estava vendo ali também, mesmo tempo no combate também, que eu estava na cidade ali, as pessoas querem me pegar para dar vacina de Covid. Que essas vacinas de Covid, a voz falava comigo que é para infectar as pessoas. Irmão, vai ser um tormento, irmão. Vai ser um tormento, irmão. Não estou aqui para amedrontar, não. Estou passando o que Deus me mostrou. Eu não quero tormentar ninguém, eu só quero passar o que Deus mostrou para mim. Mas o que Deus falou para mim, o que Deus mostrou para mim, eu correndo por vale de oração, local de oração, o refúgio. O refúgio do crente é a oração. Naquele mesmo tempo, presta atenção agora. Agora eu quero contar outra parte. Que aquelas bombas caíam, pegando fogo, incinerava as pessoas vivas. Eu não sei se existe essa bomba incinerária. Eu não mexo com guerra. Eu não sei se existe essas bombas. Mas é terrível, irmão. Na visão que eu estava, era terrível ver aquelas pessoas uivando de dor, que elas estavam sendo queimadas viva. Bomba incinerária. Caía como chuva, caía como chuva, explosão e mais explosão. Como chuva. E agora, de repente, eu vi algo muito forte, como fosse uma luz. Mas não era uma luz, era uma bomba maior. Uma bomba azulada. Deu uma luz assim, no ar. Nisso que aquela bomba acendeu assim no ar, aquele negócio azulado acendeu no ar assim, ó. As casas todinhas foi tudo destruída, foi vindo destruído igual a onda assim, ó. Aí que eu fui entender que é a tal da bomba atômica. Veio igual a onda assim, ó. Despedaçando as casas igual pedacinho de nada, igual caquinho, igual poeira. Só que eu vi como se explodisse no ar, veio assim, no ar assim, ó. Azul, negócio azul, forte, de longe, eu vi. Aí só vi as pessoas falando assim, corre, vamos correr. Eu vi todo mundo espalhado, correndo para tudo quanto é lado, carro correndo, carro desesperado, mas não teve como. Aquilo pegava carro e virando o carro assim, ó. E explodindo tudo que vinha na frente, varrendo tudo que vinha na frente. O efeito daquela onda, daquela explosão de caiu, isso aí limpando tudo, despedaçando tudo, acabando com tudo. Aí neste momento que eu vi o povo gritando, corre, vi o povo correndo, pessoas acelerando o carro, um pânico total, um desespero total, desolação total. E Deus falava comigo. Eu senti naquele momento. Deus falava comigo sobre nós preparar a nossa vida, irmãos. Porque há coisas pequenas que muitas pessoas acham que não é para preparar, mas está caindo nessas coisas. Deus falava que muito crente está falhando no falar.
está se sujando no falar. Para com esse negócio de leve e traz. Para esse negócio de mexerico. Para com esse negócio de fofoca. Para com isso, em nome de Jesus, Deus manda dizer. Entra no Espírito. Se chegar alguém com leve e traz, sai fora, irmãos. Cuida da sua vida. Consagra a sua vida em nome de Jesus. Vai orar. Por que eu estou falando que eu vi Deus falar comigo nesta visão? Porque a maioria dos crentes vão ficar por causa disso. Deus me falava. Por causa do leve e traz, Deus me falava tudo sobre sair de madrugada. Muitos vão ser pegos, muitos vão ser destruídos. Cuida da sua vida, Deus manda dizer. Cuida da sua vida espiritual. Porque o que contamina o homem, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, irmão. Nós estamos no momento de adorar a Deus, irmãos, e buscar a face dele enquanto se pode achar, irmãos. Adorar a Deus e buscar a face dele enquanto se pode achar. Ah, mas fulano está assim, está assado, deixa para lá. Ah, mas pastor, não, deixa, irmão, vamos deixar para lá, irmãos. Nós não vamos concordar com o pecado, não, mas vamos deixar para lá. Foi isso que Deus falou, que muitos vão ser destruídos por causa do que sai da boca. Crente perseguindo o outro, crente levantando calúnia um com o outro. Deus falava o crente brincando. Nessa visão Deus mostrava claramente. Estão levando muito na brincadeira as coisas de Deus. Se não tem temor, busca temor de Deus, irmãos. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Na calabaçurianda, busca o temor de Deus em nome de Jesus. É por isso, irmãos, que muitos estão caídos, derrotados. Deus mostrou por causa através da boca. Por que eu estou tocando essa questão da boca, de falar? Porque através disso que muitos estão morrendo, Deus mostrava. E esta bomba que explodia, que saiu destruindo tudo, a última bomba, ela explodia no ar. Que pelo que eu estudei, isso chama-se bomba atômica. Você vê que os países grandes, tudo aí estão fazendo a bomba. Cada um tem bombas. Você acha que nós estamos livres disso, irmão? Se Tiago foi morrer decapitado, a igreja foi morta, queimada, devorada por leão, você acha que nós estamos livres disso? Nós temos que estar livres de uma coisa, não pecar contra Deus. Se morrer, morrer em santidade com Deus. É isso, nós temos que estar livres, com a consciência limpa. Larga a vida do irmão de lado. Para de ficar cutucando a vida dos outros. Deus me colocou dentro dessa plataforma aqui para pregar a verdade, irmão. Não adianta que ele ficar pegando bonito, não. Vou falar a verdade. Se for para edificar, vou edificar o certo. Porque o lugarzinho para ter contenda no meio de crente, irmão. Para ter briga no meio de crente, para ter fofoca no meio de crente. Crente mexeriqueiro, olhando a vida dos outros, querendo mexer com a vida dos outros, importando com irmãos. Ora pela vida do irmão, irmão. Tu leva e traz. Se diz alguém, vem, irmão, lá não sei de onde, trazer da vida do pastor que estava lá no Paraná. A irmã vem lá não sei de onde, vem trazer a vida do pastor que está lá no Paraná. Eu quero saber da vida do pastor que está no Paraná, irmão.
Eu quero saber da vida de fulano que tá em Minas Gerais, que tá não sei o que lá, que tá lá em São Paulo, que tá não sei aonde. Eu quero saber de buscar a Deus e adorar a Deus, servir a Deus, irmãos. Eu quero saber de orar pelos nossos irmãos, aquele que está fraco, aquele que está enfermo, aquele que está doente. Esse é o papel da igreja. Enquanto nós nos aprender, irmão, como adorar a Deus e ajudar o próximo, nós vamos ver essa vida fracassada. Muitos estão vivendo a vida fracassada por causa disso. Mas briga, contenda. Você quer encontrar briga e contenda no meio da igreja. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, cheguei no estabelecimento, um amigo muito tempo antigo que ia para a igreja juntamente comigo. Eu perguntei, qual igreja você está? Ele falou, eu não estou mais nessa não. Vai por quê? Não quero ir mais para a igreja não, porque a igreja mudou. Fala, por que a igreja mudou? Aí ele foi contando tudo para mim. E eu tinha que concordar com ele. Não estou dizendo que a igreja do arrebatamento, irmão. A igreja do arrebatamento não mudou, não. Mas as igrejas que estão abrindo porta hoje mudaram. Antigamente você podia entrar na igreja para adorar a Deus, que realmente você estava indo para adorar a Deus. Mas hoje, quando você entra nessas igrejas, é mexerico para lá, fofoca para cá, outro olhando a roupa do outro, sapato do outro, um querendo falar mal do outro, final do culto, fica todo mundo na porta da igreja fofocando. Depois vai tomar Santa Ceia, depois vai dar abraço no irmão, depois vai falar que importa com o irmão, que se preocupa com o irmão. Mentira, hipocrisia. A pior coisa que tem é a hipocrisia, irmão. O fingimento, a falsidade, a pior coisa que existe. Crente brincando das coisas de Deus. Crente sem temor de Deus. Na calabaçurianda. Eu falo a verdade para os irmãos. Eu tive que concordar com esse irmão hoje lá. Em parte. Em parte ele estava certo. Como você vai congregar numa igreja, irmão? Que hoje está contendo a fofocaiada terrível. Parece que os crentes estão mais cheios de demônio do que os ímpios lá fora. Parece que os crentes estão mais endemoniados do que os ímpios lá fora. Os ímpios estão mais leves do que os crentes hoje. Eu conheço o ímpio que é mais leve do que esse tipo de crente. Tem crente que você chega perto dele, dá vontade de sair correndo. Tem ímpio que você chega perto dele, aquela paciência, aquela tranquilidade, dá vontade de ficar perto ali. Só falta aceitar Jesus. Só falta obedecer a doutrina. É por isso que o diabo não gosta de mim, irmão, que eu gosto de falar a verdade. O que fala na minha boca não sou eu não, mas é o Espírito Santo de Deus. Porque você não ouve essa mensagem que eu estou pregando aqui. Porque poucos têm coragem de falar que eu estou pregando aqui. Poucos têm coragem, porque eu tenho experiência própria do que eu estou falando, irmão. Eu não caí de paraquedas agora na obra do Senhor, não. Eu não caí de paraquedas aqui agora, não, para fazer a obra de Deus, não. Estou muito caminhado, ó. Estou na batida há muito tempo, na caminhada, irmão. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Em vez de ajudar as pessoas, critica mais, fala mais mal da pessoa ainda. Isso não resolve nada. Quando o ímpio vê esse evangelho que muitos pregam aí, não quer nem ser crente mais. Olha a luta que os fiéis passam, irmão. Por causa de muitos, um paga. Por causa de alguns aí que estão aí, são muitos que estão aprontando isso aí, por causa de alguns que são fiéis pagam. Às vezes você tem sinceridade, mas às vezes a pessoa olha para você, é crente, mas porque muitos já aprontou com ele lá fora, lá, e acaba achando que você é o mesmo. Você está entendendo, meus amados irmãos? Como que Deus, ele vai abalar a figueira e muitos que dizem ser crente, vai ser destruído. Aí eu vi essa explosão, irmão. Eu vi essa explosão.
Ela explodiu. Quando ela explodiu, aí eu vi as pessoas gritando: corre! Carro, desespero. Naquele momento que aconteceu isso, eu acordei na minha cama como se eu estivesse pulando, irmão. Como se eu tivesse meu corpo pulando. Eu dei um pulo para frente assim, ó. Eu acordei aqui, assim, pulando. Porque o sonho foi tão agoniante. Aquela visão não foi sonho. Foi assim, foi deitei e já veio a visão. Foi Deus mostrando a visão, irmão. As coisas que vai acontecer. Foi tão agoniante que meu próprio corpo, ele pulou para frente. O impacto que eu dei. Deu um impacto, meu corpo pulou para frente. Meu corpo deu aquele pulo assim para frente. Eu acordei com meu corpo pulando. Como se fosse uma pancada no corpo. Eu acordei com o braço doendo, peito doendo, a perna doendo, cabeça doendo. Irmão, foi agoniante. Meu corpo, a minha carne. Mas tudo doendo. Comentei com a minha esposa, pescoço doendo. Foi uma batalha terrível. Levantei, dobrei meu joelho e comecei a orar. Pedindo a Deus, perguntando a Deus: Senhor. Aí Deus falou assim: você vai contar para a minha igreja na face da terra. Você vai contar para a minha igreja que habita na face da terra ainda. Avisa eles para tomar cuidado com o que sai da boca deles. Avisa eles para eles não brincar com o evangelho, não brincar de servir a Cristo. Porque as coisas vão acontecer. Eu estava orando a Deus. Agora de tarde, Deus me deu essa palavra. Porque, falei, antes de eu trazer a visão, eu quero trazer uma palavra para a igreja. Deus me deu Mateus 24:6. E Deus falou assim: pergunta à minha igreja se eles já viram guerra tão terrível. Vocês nunca viram guerra tão terrível, irmão. Porque a guerra que eu vi, as coisas que eu vi, é muito pior que já aconteceu. Muito pior. O que há de vir virá, não tardará, irmão. Vai acontecer, o que tem de acontecer vai acontecer. Não brinca de ser crente. Crente que vai para a igreja com a Bíblia na mão, mas não larga fofoca, não larga mexerico. De farsa. Toma cuidado. Está perdendo seu tempo. Porque você está em quatro paredes, acha que está salvo, está tomando Santa Ceia, que você está salvo, coisa nenhuma não. Pode parar. Onde se viu falar que parede salva alguém? Você pode até tomar Santa Ceia, se tomar indignamente, você vai morrer para sua própria condenação. Ah, eu tenho carteirinha. Onde você viu falar que carteirinha salva alguém? Ah, eu sou presbítero. Ah, eu sou pastor. Onde você viu falar que isso salva alguém? Onde você viu falar que isso salva alguém? Que evangelho é esse que está te dizendo que salva alguém? O que salva a nossa alma é nós não se contaminar o que sai de dentro da nossa boca. Que seja tudo que sai para nossa boca para edificação, irmão. Produza coisas de edificação. Vigia o máximo que vocês puderem. Em toda a vossa maneira de viver, vigie. Em nome de Jesus. Tem alguns irmãos que estão em casa, congregando em casa. Adore a Deus com sinceridade, irmãos. É isso aí. Vocês que congregam, adore a Deus com sinceridade, com fidelidade a Deus. Seja luz. Seja luz. Seja diferente. Aleluias. Porque Deus falou comigo que muitos estão brincando. Muitos estão brincando com a palavra dele. E ele não vai poupar os que estão brincando, escandalizando o nome dele, não. Bate a salva de palmas para o Senhor Jesus.
Bom, quero convidar a amada igreja por de pé. Já são 8h40. Glória a Deus. Deus fez um mistério diferente hoje aqui. Algo diferente hoje aqui de noite. É importante. Eu tenho certeza que os irmãos que estão do outro lado, os irmãos que estão aqui já foram edificados. Peço a todos os irmãos que oram por mim, porque quando vem essas visões, vem grande provação contra a minha vida, também um grande levante muito alto. Eu peço as orações dos irmãos também que orem por mim, que orem pela minha pessoa mesmo, porque a fúria é grande, o levante é grande, porque o que eu trouxe aqui vai ter efeito para despertar muitos crentes que estão brincando com as coisas de Deus. Vamos fazer oração, irmãos. Vamos fazer oração. Vamos agradecer a Deus, porque Deus é aquele que desperta os seus. Antes que aconteça, Deus revela, irmão. Antes que venha o mal, Deus revela, para que nós não seja pego desapercebido. Até Noé, Deus revelou Noé antes, para que Noé cada vez mais construísse a arca ali para entrar e salvar a sua família. Oramos ao nosso Deus, toda a igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Deus poderoso, Criador do céu e da terra, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos ao Senhor, porque teu Espírito Santo ainda revela aquilo que está oculto aos teus servos, às tuas servas. Senhor, não sou um profeta, mas um servo do Senhor com certeza, meu Pai. E esta revelação foi passada para a tua amada igreja nos 4 cantos da terra, para todos que te adoram e servem ao Senhor com fidelidade em seus corações. Ó Deus, Criador do céu e da terra, renova, meu Pai, a força dos teus servos, das tuas servas, para que eles possam vencer, para que eles possam passar o rio Jordão e conquistar a terra prometida. Ó Deus poderoso, Criador do céu e da terra, nós te clamamos nesta noite, esta semana também, que vai entrar, os teus servos venham receber da tua parte o renovo, o livramento. Senhor, cada vez mais que nós viemos vigiar mais, orar mais, consagrar mais, pelo poder que é do teu nome nós te pedimos nesta noite. Confirma a vitória sobre a vida de cada irmão que pediu oração através, meu Pai, dessa transmissão também, da igreja, meu Pai, que clama ao Senhor. Nós pedimos o livramento, a mão do Senhor, meu Pai, dando escape, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Bate a salva de palma, amada igreja, para o Senhor Jesus. Irmãos, aí tem um irmão aí aceitando a Jesus, o Luiz Fernando, né? Está aceitando a Jesus aí, né? Vamos fazer oração por Luiz Fernando. Glória a Deus, vamos fazer oração por ele. Está aceitando, né? A irmã passou para mim aqui que está o quê? Ele ficou para aceitar, tá vendo? Temor de Deus. Pediu, né? Isso, então ficou. Vamos orar por nosso irmão Luiz Fernando. Está aceitando a Jesus. Oramos por ele então. Senhor, meu Deus, contempla o Luiz Fernando neste momento que aceita a ti, Jesus, como teu Salvador. Do outro lado dessa transmissão, há uma alma rendendo aos teus pés. Ó Deus Todo-Poderoso, purifica as suas vestes com teu sangue, Jesus. Escreve o nome dele no livro da vida. É que nós te pedimos a confirmação. Renova as forças dele, capacita ele para a glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Bem, a paz do Senhor Jesus e nosso irmão Luiz Fernando. Seja bem-vindo, né? Que Deus te capacite cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos implementar então, irmãos, a bênção apostólica. Amém? Vamos implementar a bênção apostólica. Coloca a mão no teu coração, os irmãos do outro lado do mundo também aí, do outro lado da transmissão, em outros estados. Que a graça do Senhor Jesus, a doce paz e a consolação do Espírito Santo esteja com todos que aguardam e esperam a volta do Senhor Jesus.
para todos sempre. Amém, amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe pelo pastor Jordão. Estamos aqui no estado do Espírito Santo, cidade de Serra. Amém, meus irmãos? Terça-feira, culto de doutrina, irmãos. E não vamos perder o culto de doutrina não, né, irmãos? Terça-feira, 19h30. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aqui, irmã Esther. Meu filho Isaac, né? Pai do Senhor, meus irmãos, abençoe a todos. Amém, aleluia. Glória a Deus. Então aqui, Ezequiel. Pai do Senhor, meus irmãos, que seja do vida. Amém, que benção. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. Que minha companheira, minha esposa. Aqui meu Caías que gosta do microfone. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs. O papai aqui, né? Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.